E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Fernando, da Escola de Química da UFRJ, e essa daqui é uma aula de EQE 044, Computação Científica Aplicada. E agora, finalmente, a gente vai conversar sobre as repetições. Lembrando do problema do mercador de vinhos, no qual ele precisava repetir a contagem do número de garrafas de vinho que ele ia vender lá no porto. E note que esse processo é repetitivo, no caso do mercador de vinhos, e ainda tinha uma condição interna a cada passo de repetição. Ou seja, dentro do processo de repetição, você pode incluir determinados comandos, instruções, o que for necessário para montar o teu algoritmo de solução. Ok, o que a gente vai conversar então? O uso das repetições, elas também são chamadas de laços, e para os íntimos a gente chama de loops. E aqui nessa aula a gente vai conversar sobre o comando for. Além disso, a gente vai entender um pouco mais sobre a interrupção do laço, da repetição, utilizando o break e utilizando o continuo. Então, quero mostrar para você, eu estou agora na linha 12, a sintaxe básica de como o comando funciona. Então, o comando ele é for e em seguida você coloca entre parênteses 3 comandozinhos, 3 expressões que eu já vou explicar para você. Tá? E todos os comandos no qual você quer que sejam repetidos, você coloca em sequência com um bloco, né, de comandos entre chaves. Então, todos os comandozinhos que estiverem dentro dessa chave, ele vai efetivamente repetir. Bem, quais são os 3 comandos que existem aqui? A inicialização, a condição e a expressão de modificação para a condição ser satisfeita ou não. Peraí, mas o que significa isso? O que é a repetição em si? A repetição nada mais é que um contador. Então, vou pegar aqui o caso do mercador de vinhos, onde ele tinha uma garrafa de vinho, 2 garrafas de vinho, 3 garrafas de vinho, 4, 5, 6, ou seja, é uma contagem. E por isso, para montar o meu sistema de repetição, eu vou utilizar uma variável chamada contador. E o objetivo dela é contar. Só isso. Então, a primeira etapa que é realizada no comando for é a inicialização do contador. Então, eu gostaria que você olhasse para a linha 21. Eu estou começando a seguir aqui todas as etapas que acontecem no processo de repetição em referência, né, às expressões que estão dentro do parênteses ali no comando for. Então, a primeira coisa é a inicialização dessa variável que eu vou chamar de contador. Você pode inicializar com o número que você quiser. Então você pode botar, sei lá, vou chamar inicializador de variável i. Tá? Poderia ser qualquer outro nome, se você quiser Maria, se você quiser João sem acento, sem tio, pode ser. Eu vou chamar de i para poupar os meus dedos no teclado. E eu vou chegar e vou dizer i igual a 0. Tá? Ou i igual a 1, tá? Mas i igual a 0. E a primeira coisa que é realizada, então eu fiz aqui a inicialização, a primeira coisa é verificar se com o valor da inicialização, a condição ela deve ser satisfeita para que os comandos que estão dentro do bloco do for sejam executados. Então, essa condição aqui, dentro do laço, é justamente algo que deve ser verdadeiro, ou seja, uma expressão de relação. Então, vou dar um exemplo. Tá? Vou colocar aqui na condição i menor do que 10. Bem, 0 é menor do que 10 e, portanto, é verdadeiro. Se deu verdadeiro, o que vai acontecer é que esses comandos aqui vão ser executados. Ao final do bloco, chegou aqui nesse parênteses, o que vai ser realizado então? Ele volta para a parte inicial do código e avalia essa expressão. A expressão, ela deve, na verdade,
é recomendado, tá, de uma maneira bem efusiva, que essa expressão ela atualize o valor do teu contador. Então, por exemplo, eu vou pegar e vou somar mais um ao valor atual do contador. Lembrando, eu tinha colocado o contador como zero. E, portanto, a expressão vai ser, sei lá, I igual a I mais 1. Então, o novo valor vai ser igual a 1. Então, I igual a 1. Depois que a expressão ela é atualizada, verifica-se se a condição ela é satisfeita ou não. E lembrando, eu tinha colocado o valor atual de I menor do que 10. 1 é menor do que 10 é verdadeiro. E, portanto, ele vai executar os comandos. Chegou aqui na linha 19, no finalzinho das chaves, ele volta para atualizar a expressão. E agora I igual a 2, somando, portanto, mais 1 ao valor atual de I, verifica se a condição é verdadeira, 2 é menor do que 10, e ele vai repetindo o procedimento até chegar à condição final em que I é igual a 9, depois de avaliar a expressão. Antes de avaliar a expressão. E aí, ele vai fazer agora I igual a I mais 1, e, portanto, ele vai atualizar o valor para 10. E agora, a condição vai dar o quê? 10 é menor do que 10? Não. 10 não é menor do que 10. É menor ou igual a 10, mas não é menor do que 10. E, portanto, a condição vai dar falso. E, portanto, ele vai finalmente sair e vai executar o comando seguinte ao bloco do for. Então, a grande jogada que tem aqui é essa jogatina, na verdade, do valor da inicialização, a condição na qual todo momento da repetição você vai avaliar e a expressão de atualização do contador. Uma regra, na verdade não é uma regra, é uma sugestão efusiva. É interessante que você utilize como contador uma variável inteira, porque você vai precisar contar e avaliar a expressão o tempo todo. E as contas, utilizando variáveis inteiras, elas são mais simples de serem executadas, ocupam menos memória e, portanto, vão se tornar mais eficientes. Então, uma regrinha, uma recomendação que eu deixo para você é justamente utilizar variáveis inteiras como contador. Professor, eu posso utilizar variáveis de ponto flutuante para montar a minha estrutura de for? Claro que pode. Não tem problema nenhum. Mas você deve lembrar do seguinte: variáveis de ponto flutuante elas sofrem com a questão da precisão. E em algumas situações, pode ser que a precisão ela não seja o suficiente para atender às condições. E talvez as últimas casas decimais tenham algum lixozinho numérico lá que te peguem pelo pé, dependendo da expressão que você está querendo avaliar aqui no laço de for. Então, minha sugestão é evita qualquer problema de precisão. Utilize variável inteira para o teu contador. Beleza. Note que essa inicialização, essa condição e expressão necessariamente estão separadas por um ponto e vírgula. Isso tem que aparecer, isso daqui faz parte da sintaxe do código, da linguagem em si. E os três argumentos, a inicialização, a condição e a expressão, no fundo eles são opcionais. Se você quiser, você pode montar um laço sem isso. Mas esse laço vai se tornar um laço infinito, no qual nunca vai terminar. Então, é opcional? É opcional. Mas pode ser que ele não atenda aí a tua lógica de programação. Então, olha só, vamos dar uma olhada nos exemplos efetivos que tem aqui embaixo. E por um acaso da vida, eu nem me lembrava disso,
O primeiro exemplo na linha 47, depois de ter declarado o meu contador I e essa variável aqui, nmax10, eu estou executando o exemplo que eu mostrei para vocês anteriormente. E para mostrar os valores sendo alterados em tela, eu vou querer depurar esse código. Então, eu já coloquei uns breakpoints aqui em uns lugares estratégicos, vou iniciar a depuração do código e vou acompanhar a evolução das variáveis. Então, repara só, nessa primeira execução aqui na linha 47, o valor da variável I, na verdade, ele nem foi executado ainda, porque ele não foi inicializado na linha 42. Então, isso daqui, esse valor que tem atual aqui, é uma coincidência, tá? É uma coincidência, porque valores declarados e não inicializados em C ocupam um espaço de memória. E que espaço de memória era esse? Um lixo qualquer de memória. Tá? Por um acaso da vida aqui deu zero. Tá? Então, não confia que vai dar zero. Por quê? Porque se eu estou na linha 47, os comandos dentro do for ainda não foram executados. Quando eu clicar para avançar o comando, aí sim esse cara vai ser executado. Então, eu vou prever com você o que vai ser efetivamente executado. Primeira vez que o for está sendo executado em si, vai ocorrer a inicialização, i igual a zero. Depois disso, vai ter a avaliação do condicional. 0 é menor do que 10? Sim, 0 é menor do que 10. Então, vou executar. Perceba, então, que o valor de i é 0 e entrou aqui nos comandos dentro do bloco do for. E, portanto, a condição ela foi satisfeita. Então, vou chegar aqui, olha, vou executar com o step over os comandos e vou voltar agora para a linha 47. Agora, o que vai ser realizado dentro do for? Note que eu estou na linha 47, ainda não houve nenhuma atualização no valor da variável. Eu vou utilizar um operador de incremento, somar mais 1 ao valor de i, para checar a condição. Então, o novo valor de i vai ser 1 e vou avaliar a condição, que vai dar verdadeiro. Note aqui embaixo, na depuração, que o novo valor de i é 1 e, portanto, a minha lógica está funcionando. O que eu vou fazer para executar mais rápido o código? Eu vou mudar o local onde o breakpoint está aplicado e vou pedir para ele executar o código e sempre parar aqui. Então, eu vou ficar olhando para essa região justamente para verificar a evolução do meu contador. Então, agora eu estou com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos dar uma olhada agora com calma. Eu estou nessa linha aqui, 51, no qual o valor de i é 9. E agora eu vou pedir um step over. E, portanto, eu voltei para cá para cima do comando, né, do contador, do laço. E agora o que ele vai fazer? O valor de i vai ser atualizado. E, portanto, ele vai somar mais 1. Somou mais 1, vai dar 10. 10 é menor do que 10? Não, não é. O que eu estou esperando, então, na execução desse código aqui, usando um step over? Eu estou esperando que ele interrompa a repetição e vá para a linha 53. Exatamente o que aconteceu. Então, ele veio para a linha 53. Perfeito. Vamos realizar mais um teste aqui. Note, então, que agora a gente vai inicializar com um valor diferente. A gente vai colocar i igual a 3. Vamos executar indo de i para valores menor do que 50. E note que eu mudei a expressão também. Eu posso colocar a expressão que eu quiser aqui dentro do comando for. E eu vou colocar
i vezes igual a 2. Para quem perdeu a aula de operador incremento-decremento, é bom ir lá, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou atualizar o valor de i multiplicando pela variável 2. Então, vamos lá. Vamos executar esse moço aqui. Então, vou passar para um step over. Note que os valores aqui, o valor de i vai ser alterado, hein? Então, agora, eu tenho i igual a 3. E vamos verificar o que vai acontecer. Ele vai pegar agora e vai atualizar o valor de i, e, portanto, vai ser 6. 6 é menor do que 50. 3 também era menor do que 50. Vamos atualizar. Beleza, deu 6. Agora ele vai atualizar, multiplicando 6 por 2. 12 é menor do que 50. Agora 12 é menor, multiplicado por 2, 24. 24 é menor do que 50. Agora ele vai multiplicar, vai dar 48. Beleza, está executando o laço. E agora ele vai chegar e vai multiplicar 48 por 2, 96. 96 é menor do que 50? Não, não é. E, portanto, ele vai para a linha 60. Vamos apertar o step over e ver se esse cara realmente vai para a linha 60. Perfeito. Um detalhe que eu quero ressaltar contigo, que eu não chequei antes, porque eu guardei para agora. Olha só o que efetivamente acontece com o teu contador. Quando ele sai do bloco completo de repetição, ele está com o valor da última expressão. Ou seja, note que, mesmo não tendo satisfeito a relação, né, ele está saindo do bloco com o valor, o último valor calculado para o contador I, 96. Isso pode ser, na verdade, um fator que eu já errei em alguns códigos no passado, eu esqueci disso na hora que estava programando, e pode quebrar a tua lógica, hein, de programação para os comandos seguintes aí que você tiver. Então, preste atenção, porque o teu contador vai sair com o valor da última expressão realizada. Vamos avançar mais um pouquinho. Note só que agora eu estou aqui na linha 63 e vou inicializar o valor do contador com i igual a 3. I igual a 3, e agora eu vou verificar se eu efetivamente vou executar os comandos dentro do bloco de repetição. 3 é maior do que 5? Peraí, 3 não é maior do que 5, portanto, na primeira execução dessa repetição aqui, eu já tenho um indicativo que a expressão ela vai dar falso e, portanto, os comandos que estão dentro do bloco de repetição não vão ser executados. Esse cara vai direto para a linha 67. Vou dar um step over. E exatamente. Só para pontuar mesmo, você pode montar o esquema de contagem da maneira como você quiser. Você pode usar a expressão que você quiser. Inclusive, aqui, eu estou fazendo a contagem de trás para frente. Eu estou pegando e indo de 10 até, no caso aqui, 1. Então, e a expressão que eu estou utilizando é um decremento. Então, eu inicializo por 10 e vou utilizando o decremento, indo de 9, 8, 7, 6, 5, até chegar a 1. Tá? E a expressão não ser mais satisfeita. Então, o que efetivamente acontece aqui é a operação de decremento. Para mostrar isso daí para você, note que eu tenho printf, eu vou dar aqui uma mudança aqui para o console de saída em tela, né? E vou efetivamente executar o meu código até a linha 74. Eu vou usar run to cursor. E olha só o que vai acontecer. Saiu em tela justamente os valorizinhos que eu estava esperando. Tá? E agora eu vou pegar e vou executar mais um, porque eu quero dar um feliz ano novo para todo mundo. Show? Perfeito. Agora eu quero voltar aqui para o meu modo de depuração e eu quero mostrar para você o comando continue e o comando break. Olha só, então vamos avaliar o laço. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Note que dentro do laço eu tenho dois condicionais.
eu tenho um condicional para quando i for igual a 6 e o condicional na linha 84 para quando i for igual a 24. Note que esse condicional ele só tem um único comando e por isso eu não preciso necessariamente colocar as chaves para delimitar o comando if. Então, eu tenho os dois condicionais e entre eles eu tenho a impressão em tela do valor atual do contador. Então, vou começar, né, a execução do código e quando chegar no momento de executar o significado, né, do contínuo do break, eu mostro para você. Então vamos dar um step over aqui e inicializando, eu vou verificar i igual a 3, i é menor do que 50, então ele vai entrar e vai executar. E aí a pergunta que fica no ar é, i é igual a 6? Não, não é. Então ele não vai executar o comando que está dentro do if. E vai imprimir em tela, i, que atualmente é 3, é igual a 24? Não, não é. Então ele vai pegar e vai subir lá para o início do laço. E agora, quando ele for executar, ele vai fazer 3 vezes 2, esse vai ser o novo valor de i, portanto, e vai verificar, né? 6 menor do que 50, e sim, verdade, então ele vai entrar nos comandos. E aqui eu vou ter a execução do if, aonde i é igual a 6, e portanto 6 igual a 6, ele vai executar o contínuo. Qual é o significado do contínuo quando está dentro de um laço? Ele vai fazer o seguinte, ele faz a continuação do laço, ignorando de maneira completa qualquer comando que tenha depois dele. Ou seja, vou colocar aqui, hein? Ele entrou então no if, e agora ele vai ignorar completamente o que tem aqui. Por isso, ele vai voltar para a expressão de atualização do contador. Então, subiu. E agora, ele vai atualizar, né, o valor do contador. 6 vai dar 12. E ele vai verificar, né? Não, agora não vai ser verdade, 12 não é igual a 6. Vai imprimir em tela. E ele vai verificar, 12 não é 24, subiu. Agora ele vai fazer o seguinte, ele vai atualizar o valor de i para 24, 24 é menor que 50, e ele vai imprimir em tela, e agora ele vai entrar no segundo comando if. Quando ele entrar no segundo comando if, efetivamente, o comando break breca, interrompe, ele vai parar por aqui qualquer execução dentro dessa repetição. Ou seja, mesmo que exista ainda condições para o contador continuar, né, a execução, ou seja, a expressão de relação aqui poderia, se a repetição se mantivesse, continuar, existir, tá? Ser verdadeira. O break vai interromper tudo isso. E no momento que o break ele é executado, ele sai de dentro do bloco de execução da repetição. Então, dei um step over, ele saiu sem mais nem menos com o último valor do contador, das variáveis que sejam, e ele veio aqui para a finalização do código. Então, em resumo, o comando contínuo é aquele cara que continua a execução da repetição, ignorando tudo que tem depois dela, dentro do bloco de repetição, volta para a parte inicial, né, para o comando em si, e continua, tá, para a próxima iteração, para a próxima execução aqui. E o comando break é aquele cara que interrompe, tá? Bruto. O maluco vai lá e quebra, não quero mais repetição, sai fora do bloco. Beleza? Para deixar um pouquinho mais claro, e eu
sugiro aí que você brinque um pouco com esse comando, com esse código aqui em especial, dá uma olhada como é a execução em tela e verifica a atuação do comando continue e a atuação do comando break em relação ao printf, em relação à saída em tela, para você ver, né, como você pode utilizar, como é utilizado aqui a expressão continue e a expressão break. Beleza? Espero aí que tenha sido uma boa aula. Desculpe aí pela interrupção, modo pandemia, é assim mesmo, gravando em casa. E a gente se vê na próxima. Até mais.